ótimo insight, talvez para criar outros negócios aí de sucesso como o seu, que é fazer algo que já é feito, só que muito melhor. Sim. Que foi algo que você fez. Já existia o design de sobrancelha, é claro que você criou novos métodos, novas maneiras, mas você encontrou uma maneira de criar uma experiência em torno disso, vender de uma melhor forma, enriquecer, mas baseado em algo que já existia. Sim. A maior parte das inovações, das maiores inovações, elas surgem disso. As pessoas têm uma visão de que elas devem criar algo do nada, algo que não existe. E não, a maior parte das inovações, elas são a partir de algo que já existia, é uma evolução de algo que já existia. Então, esse é um ótimo insight que eu identifico aí na sua empresa, na sua marca. E já que você fez isso, o que você acha que está envolvido nesse processo de melhorar algo que já existe? Quais são algumas coisas que podem ser feitas, dicas, para causar essa transformação e criar uma inovação a partir de algo que já existe? Eu acho que vale muito uma pesquisa do consumidor para entender as falhas, né, do setor. Então, se colocar muito no lugar do consumidor. Então, se eu for consumir desse nicho, o que eu gostaria que tivesse de serviço e de facilidade para mim? Como eu gostaria? E aí você vai começar a encontrar falhas e gaps dentro do processo dessas empresas. Então, o que eu identifiquei na sobrancelha? Eu queria quebrar todos os padrões. Para mim, né? Foi uma obsessão. Então, o padrão da beleza. Aí veio o padrão da... Ai, que a gente tá falando? Que eu já me perdi nos padrões. A gente tava falando sobre criar uma inovação a partir de algo que já existe. Isso. Então, o que está envolvido nesse processo. E você falou sobre tentar enxergar as dores existentes ali naquele produto. E aí tem dos dois lados, tanto para cliente, tanto para profissional. Porque o profissional de sobrancelha, ele nunca pensou que ele poderia ter um negócio escalável, no sentido de ser uma coisa mais sofisticada e escalar ao mesmo tempo, criando um ecossistema de negócios, que são empresas que se interligam com o mesmo nicho, o mesmo ultra nicho, né? Então, além disso, então eu encontrei a dor do profissional para melhorar algo e trazer um conceito diferente. E para os clientes, que foi essa quebra de padrão, melhorar processo de mensagem. Então, era muito robotizada. Então, trouxe um lado humano dentro da empresa. Então, por exemplo, o primeiro saque que teve dentro da empresa, que foi quando eu comecei a ter mais colaboradores no atendimento e ter um PABX que dividia, não sei o nome exato, que dividia. E aí, quando as pessoas ligavam, eu que era a minha voz, tipo, falando, oi... aqui é a Natália, eu sei que esse tipo de mensagem é chata, mas eu preciso que você selecione um número para que o seu atendimento seja mais rápido. Então, eu falei de uma forma como se eu estivesse falando com um amigo, nas minhas mensagens para um cliente final. Sim. Então, esse tipo de comunicação humana, das experiências que eu proporcionei dentro do espaço, de melhorar o método, de trazer uma coisa mais sustentável, né, para o cliente em relação à beleza, foi uma coisa que trouxe um conceito diferente. Não que seja inovador, né? Mas foi uma coisa transformadora. É uma coisa que revolucionou muito. Sim, com certeza. E trouxe uma visão para profissional da beleza muito diferente do que ela tinha antes. Esse e outros procedimentos, eles eram mais valorizados, não é? Não existia uma empresa conhecida de design de sobrancelha. E antes, eu acho que nenhuma pessoa enxergaria que o design de sobrancelha poderia fazer parte de um ecossistema que envolve educação, que envolve uma experiência tão incrível. Então, de fato, revolucionou não só esse procedimento, mas outros, né? Então, você falou sobre, para fazer isso, esse processo de, através de algo que já existe, criar uma inovação, sem criar algo do zero e que não existe... Você, então, pesquisar as dores ali existentes. As pequenas dores, as grandes dores. E uma outra coisa que deriva disso, e que eu identifico muito em você, na sua empresa, é atenção aos detalhes, aos pequenos detalhes. Você preza muito por isso, muito. Né? Dá pra perceber. E de curar as pequenas dores, os pequenos detalhes e usar todas as oportunidades possíveis para criar encantamento, memória, não é? Surpresa, exceder as expectativas. Uma outra empresa, que é um exemplo mundial, e uma outra pessoa que é um exemplo mundial nisso, em atenção aos pequenos detalhes, assim como a sua marca, Natália Beauty, e você mostra a importância disso, é a Disney e o Walt Disney. O Walt Disney, né, no caso, ele prezava também muito pela atenção aos detalhes e tudo na Disney, cada detalhe ele é pensado para gerar encantamento, memória. Na Disney tem um livro muito interessante que fala bastante sobre isso, o jeito Disney de encantar os clientes, fala muito sobre criação de experiência, atenção aos detalhes. Nesse livro, conta várias histórias, vários detalhes que a Disney
cria, implementa para gerar esses sentimentos de encantamento, surpresa. Na Disney, a distância entre as latas de lixo nos parques é pensada para ser exatamente a distância calculada lá pelos designers. São 9 passos, acho. Que é exatamente a distância que uma pessoa, ela carrega um lixo antes de jogar ele no chão. O design também das latas de lixo mudam para acompanhar o ambiente. E tem também que a textura do chão muda a cada ambiente, porque o Walt Disney ele insistia que a gente recebe informações sobre mudança de ambiente através da sola dos pés. Olha. Então, ele também prezava muito pelo uso dos 5 sentidos, que é uma coisa que você fala muito, Ele, assim, era um pilar, assim, da Disney, usar os sentidos, usar todos os detalhes. Então, é uma outra empresa, referência mundial, que mostra, assim como a sua empresa, a importância disso. Eu acredito que, de uma certa forma, é mais importante ter atenção aos pequenos detalhes do que os grandes. É porque os pequenos fazem os grandes. Isso, e também porque nos pequenos as pessoas têm uma expectativa muito baixa, ou até mesmo nem têm expectativa, então o mínimo de atenção que você dá, você já cria um grande encantamento, surpresa. Você exceder a expectativa de algo que as pessoas já têm uma expectativa alta, primeiro, é mais difícil, e outras pessoas já esperam que você vai exceder as expectativas delas naquelas coisas. Exato. Então, às vezes, mesmo que você exceda as expectativas delas, faça algo incrível em coisas importantes, às vezes elas nem vão ligar porque já esperavam que você excederia. Então, eu acredito que os pequenos detalhes são, de uma certa forma, mais importantes do que os grandes, porque eles geram mais encantamento, mais memória, o mínimo de atenção e empenho que você tem já cria um grande resultado. Sim.